para esclarecer os irmãos, sobretudo no capítulo 5, o reino da morte e do pecado. Em 1738, encontramos uma reunião de oração feita pelos cristãos moravianos. Um grupo de cristãos que foram expulsos da sua região nativa, muitos dos seus líderes decapitados e mortos por um rei tirano, e sem ter onde se estabelecerem, quase dizimados, eles são acolhidos por um conde chamado Zinzendorf, e este conde lhes dá moradia e lhes serve como conselheiros. Então eles vão se estabelecendo e eles resolvem criar um relógio de oração em busca de um avivamento. Esta reunião de oração eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E a história diz, ininterrupta, 100 anos, este desafio. Pastor Ziel, em 1738, nestas reuniões, eles resolvem debruçar-se e estudar os comentários de Martinho Lutero acerca da carta de Paulo aos Romanos. E enquanto eles estudavam, uma pessoa se converte, e o seu nome era John Wesley, um dos maiores avivalistas da história da igreja. Vejam como esta carta, ela é fundamental para entendermos o que Deus fez por nós. Porque Paulo vai usar, veja que no versículo 14, eu não quis ser redundante, ele diz que o pecado e a morte reinam de Adão até Moisés. Ele vai usar no contexto 3 tempos, 3 períodos: Adão, a inocência sem lei; Moisés, a lei; e a graça, Jesus. Veja que ele é bem taxativo. A morte reinou até de Adão até Moisés. O reinar é poder absoluto. O reinar é domínio absoluto. Quando Paulo faz menção, ele usa o primeiro e o último. Então ele vai dissertar para mostrar como chega-se a Deus e tem comunhão com Ele. Então o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado, a saber, Adão, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então quando nós analisamos com o pecado de Adão, o pecado elegeu, o pecado instituiu a morte como punição. Então veja que este próprio pecado dá razão à morte e nos afasta de Deus e nos tira o direito de vida eterna. O pecado tira de Adão o direito de vida eterna. O pecado levou o ser humano a um caos tremendo, igual ao de Lúcifer e dos anjos caídos, porque o pecado foi o mesmo princípio de igualdade. Então quando o pecado entra, pela lógica jurídica do contexto que Paulo diz e bíblico, a nossa condenação eterna era para ser executada logo ali. Veja que Paulo, quando fala deste assunto, quando Pedro no capítulo 2 fala desse assunto, ele trata de juízo, de contexto jurídico, porque com permissão dos juristas,
dos que militam nesta área, sou leigo no assunto, mas por curiosidade, já havia uma jurisprudência do mesmo erro, e houve um julgamento com Lúcifer, houve um julgamento com os anjos, sem direito à apelação, sem direito a recurso, sem direito a habeas corpus. Foram condenados para o juízo final de forma direta. Então o pecado vem e contamina o ápice da criação de Deus, o ser humano. E quando ele comete o pecado, ele mesmo se torna réu convicto, confesso e convicto. Então, pela lógica da justiça, se não fosse pela graça, já era para sermos eliminados, afastados eternamente de Deus logo ali. Mas quando o pecado e a morte achava que ali ia haver um julgamento e um inferno definitivo, aí Deus protela e a graça vem. Ele não destrói o ser humano, ele o destitui da sua presença, ele o expulsa da sua presença, traz sanções, mas não o condena.